Então, termo de depoimento número 17, que presta Marcelo Baio Odebrecht, aqui presente, e acompanhado de seus advogados Luciano Feldens, Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço que tu confirme se estes são os teus defensores por ti nomeados, e ainda se tu comparece aqui de forma espontânea e voluntária para contribuir com o Ministério Público no processo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 12.850 de 2013. E ainda se tu tens conhecimento de que a tua contribuição, teus benefícios dependem da qualidade da tua contribuição, dos depoimentos e ainda dos elementos que vão ser entregues. São meus defensores, só que espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu queria que tu falasse a respeito do anexo número 6.1.1, crédito BRK, crédito ao PT, Governo Federal pela aprovação da MP 613/2013, REIC. Pagamentos a parlamentares para a conversão da MP 613/13 em lei. Com o Guido, a única contrapartida específica mesmo que eu tinha alinhado em função do pleito foi a questão do refis da crise. Aí, quando chegou em perto de 2014, ele sinalizou que tinha expectativa de uns 100 milhões para a eleição de 2014, tá? E aí internamente, ou seja, o Guido não sabe que esse crédito veio, da onde veio, que empresa bancou, ou qual foi, mas internamente, esse crédito, eu combinei internamente, a gente alocou a Braskem, até porque na época, a campanha Eduardo Campos e a construtora já tinha gasto quase 50 milhões, não era na campanha, era num problema que eu informava, um problema que ele teve lá com o presidente, a construtora tinha bancado isso, e já estava também a compromisso da campanha do Aécio, estava na área da construtora. Então aí foi uma divisão interna, a Braskem assumiu esse compromisso do 100, e internamente a gente alocou ao REIC, porque esse era o nosso hábito, quer dizer, tudo que a gente procurava, tudo que era pagamento, seja ilícito, seja lícito, de qualquer maneira, a gente sempre alocava o centro de resultado. E no caso era o REIC, por quê? Porque o REIC foi, de fato, algo importante para a sobrevivência da Braskem na época, foi um valor significativo e foi uma interface muito grande com o governo, quer dizer, tanto do ponto de vista de ministro, foi um envolvimento, o REIC foi o último daqueles pacotes de desoneração que houve, quer dizer, começou a ter os pacotes de desoneração para vários setores. A Braskem já estava negociando com a equipe técnica da Fazenda, a equipe técnica do Medic, mas começou a haver uma pressão na mídia para acabar com essas questões do pacote de exoneração. Então, quer dizer, no fundo, tinha embasamento técnico? Tinha. Tinha justificativa e necessidade de ter o REIC? Tinha. Mas não tinha saído se não tivesse um apoio político. E provavelmente também, se eu não tivesse todo esse acesso, essa interface, ficasse lá fazendo pressão, entendeu? É provável que o REIC então justificava que internamente que esse assunto, digamos assim, bancasse a campanha presidencial. Desculpa, Marcelo, tu poderia só explicar um pouquinho melhor por que esse projeto era importante para a Braskem? Qual era a razão da Braskem estar com dificuldades naquele momento e por que ela precisava resolver esse problema? O grande problema, na época, era o shale gas. A gente tinha a petroquímica brasileira baseada em nafta, certo? Era um contrato e o shale gas veio e praticamente destruiu a competitividade da petroquímica baseada em nafta. O nosso contrato com a Petrobras naquela época simplesmente ficou inviável. Só que quando eu assumi no conselho da Braskem em 2009, eu tomei uma posição que é o seguinte: a Petrobras está sentada no conselho, ela é minha principal sócia. A principal interface da Braskem é com a Petrobras na negociação da matéria-prima. Só que não adianta a gente ficar brigando. Se a Braskem ficar brigando com a Petrobras pelo contrato, não adianta. Então, eu tomei o partido de que lá dentro eu avisar os conselhos da Petrobras e olha, eu não vou ficar incentivando brigas com a Petrobras sobre matéria-prima. Vamos tentar buscar da desoneração fiscal. Ou seja, é uma maneira de unir a agenda, porque eu sabia o seguinte: por mais relação que eu tivesse, seja com o Guido, seja com a Dilma, a Graça tinha muito mais do que eu.
Então não adiantava, se eu fosse brigar lá para tentar melhorar o contrato de matéria-prima com a Petrobras, eu sempre ia perder. Então, o que eu fazia? Vamos juntos. A única maneira que eu tinha de ter um consenso entre Petrobras e Odebrecht para ir junto brigar por uma redução do custo da matéria-prima na Braskem era a desoneração fiscal. Como estava tendo várias desonerações fiscais, nós embasamos tecnicamente a questão da desoneração fiscal. Essa desoneração fiscal da Braskem, é importante entender assim, a Braskem é o primeiro elo da cadeia. Então, não era necessariamente só para a Braskem. A Braskem recebia esse benefício e uma parte desse benefício era repassado para a cadeia, até porque a cadeia toda sabia. A negociação, inclusive, não se dava só com a Braskem, se dava com a Biquim. E todos os clientes sabiam, quando a gente ia receber essa desoneração fiscal, que uma parte, eles também cobravam redução no preço deles. Então, no fundo, toda a cadeia petroquímica se beneficiou dessa desoneração fiscal. Agora, a Braskem era, digamos assim, era o primeiro nome, era quem mais estava à frente, mas a Biquim estava junto com a Braskem. Agora, então tinha embasamento técnico, tinha legitimidade, mas é aquela história. Também você tem vários projetos no Brasil que tem legitimidade, tem embasamento técnico, mas se você não tem acesso ao REIQ, você não consegue aprovar. Então, é difícil precisar, se com todo embasamento técnico, com toda a justificativa que havia para sair o REIQ, se ele ia sair, se a gente também não tivesse o acesso que tinha para fazer esses nossos pedidos, entendeu? Então, essa questão é difícil. Você acaba não sabendo se você teve aquilo aprovado porque tinha um embasamento, tinha legitimidade, ou porque você tinha acesso ao poder, que no fundo era porque você era grande doador. Exemplo, o REIQ, por exemplo. Eu me lembro assim, os pacotes estavam acabando. Então, na mesma época, foi negociado o pacote de etanol. O pacote de etanol era um pacote que tinha muito mais pessoas envolvidas, porque aí a Odebrecht Agroindustrial é uma parte do setor, pequeno. Nós éramos o segundo ou terceiro player, mas vários players. A única estava na frente. Então, por exemplo, o pacote de etanol não tinha a cara do Odebrecht. O REIQ tinha, porque era a Braskem. Braskem era quem mostrava a figura. Então, por exemplo, o pacote de etanol era uma coisa mais difusa. Então, veja como as coisas funcionavam. Então, teve uma reunião lá no Palácio do Planalto, no Palácio Palácio Planalto, com representantes do setor agroindustrial. Eram 5 pessoas, eu me lembro o Guido, a presidenta, para falar do pacote de etanol. Terminada essa reunião, ficou definido que o pacote de etanol seria anunciado no dia seguinte. A essa altura do campeonato, eu sabia que a pressão estava grande, talvez esse fosse o último anúncio. Aí, quando terminou a reunião, eu cheguei para o Guido e falei assim: Guido, veja bem, se você vai anunciar o pacote de etanol, o REIQ já está mais do que discutido com as equipes técnicas, já está mais do que aprovado. Anuncia junto, porque se não anunciar junto, vai ter bombardeio em cima do pacote de etanol, mais uma desoneração, e depois vai ficar mais difícil. E aí foi anunciado junto. Mas veja bem, o pacote era legítimo, se justificava. Agora, será que ele teria sido aprovado se eu não tivesse esse acesso? Quer dizer, é uma coisa difícil de dizer. Mas esse pacote ele ficou vinculado a uma contribuição. Ele ficou... Não ficou. Ele não ficou. Nunca é aquela história. Fora a questão do refis da crise, eu nunca mais tinha... eu nunca mais acertei nenhuma contrapartida com ele. Mas é aquela história. Ele sabia que eu era o grande doador, ele sabia que eu ia... E a partir do momento que eu tive com ele, ele começou... Eu tinha acesso a ele. Quando eu pedia para ele para aprovar o REIQ, ele sabia que ele estava falando com um grande doador. Ele sabia que ele estava falando com alguém que recorria. Ele sabia que ele falava com alguém que dava dinheiro a João Santana. O fato de anunciar e aprovar o pacote junto com o etanol é porque ele já sabia que ia receber em troca. É isso que você está querendo dizer? Eu acho que... Eu não sei se ele sabia que ia receber em troca daquele pacote, mas não, ele sabia... Ele sabia que ia ter sempre em mim. Ou seja, ele sabia que se lá na frente eu não concordasse com o valor, ele sempre podia voltar lá e dizer: aquele pacote foi importante para vocês, ajudei. É aquela história.
você acaba não precisando, ele com certeza não precisava usar o argumento, eu não precisava usar, mas ficava, é aquela história, sabe? Você tem o argumento, mas não precisa nem usar ele. Entendi. Mas a Braskem, ela era o primeiro elo dessa indústria química, né? Ela era, eu até acredito que a única compradora do... Exatamente, aí ela era a única compradora, então o benefício ia primeiro para ela, e aí ela repassava uma parte do benefício para a cadeia. Mas era a principal... Ela era quem recebia o benefício, ela tinha obviamente que repassar, porque essa negociação se deu, para ter todo esse embasamento, para ter todo, você mobilizou toda a associação do setor, a biquíni. Tá, e aí então foi editada uma medida provisória para regular esse benefício. E aí, como toda medida provisória, é aquele problema. Sempre havia buracos, aí você aprovava uma coisa no Ministério da Fazenda, aí ia para o Congresso. No Congresso, quando o pessoal percebia que tinha o interesse das empresas por trás, você sempre tinha. Eu me lembro o seguinte, Cláudio sempre usava esse termo, que era, tinha que assumir compromisso. Ele nunca me detalhou que tipo de compromisso, mas ficava claro que quanto mais você pedia a determinados congressistas, e no caso, como o Cláudio sempre dizia, no Senado, em geral, quem coordenava era o Jucá, e eu menciono lá na frente como era que funcionava isso, mas era claro que ele dizia, tinha que assumir compromisso. Em geral, então acerte com os negócios, os negócios que são beneficiados de determinadas medidas, porque mesmo que o compromisso que Cláudio mencionava não tivesse sido acertado explicitamente ou na hora, é óbvio que se um deputado ou senador atuou em favor de determinada medida provisória, mesmo que ele não tenha dito que demandaria um recurso por conta daquela medida, criou expectativa. E lá na frente, ele ia cobrar. Então, e eu dizia sempre para Cláudio, cuidado, porque, veja bem, você começa a usar, por exemplo, o Jucá. Mesmo que você não acerte com o Jucá, que é 4 milhões por conta dessa medida provisória, aí você cria expectativa. Lá na frente, ele vai pedir um valor absurdo para a campanha, e aí não vai aparecer ninguém para pagar. Então, já alinhe, já autorize com os negócios que são beneficiários de cada medida aprovada no Congresso, uma expectativa que esses negócios vão bancar lá na frente em relação a candidaturas. São esses 100 milhões que, em razão do tempo e do esforço que o colaborador teve nessa interrupção e do período de interesse da Braskem de se regir, conforme garantiu a competitividade do setor da Braskem, até pelo magnitude do termo, do peso do estrangeiro colaborador, ficou responsável pelo pagamento de 100 milhões a PT, governo federal, do valor global ao quadrado do humano, que foi da Braskem para a Itália. Isso foi na minha conversa com a Braskem. Quer dizer, com a Braskem a gente combinou que eles assumiriam isso por conta também daquela questão que a construtora já estava bancando a campanha. Mas eu nunca explicitei isso ao Guido, nem precisou, entendeu? Aí também tem o colaborador reconhece, porém, que a negociação desse incremento pode correr com o Guido Mani, que gerou a campanha presidencial de 2014, e deu no período em que o colaborador mantinha com ele as tratativas. Queria que desse uma explicada nisso. É o que eu digo, a história, eu não precisava explicitar, mas nesse momento da negociação do Reiki, coincidiu também com o momento em que o Guido estava dizendo, Marcelo, eu tenho expectativa de tal valor. Por isso que o valor, esses 100 milhões eu aloquei, porque a essa altura do campeonato já tinha acabado os 50 milhões. E ele já estava me dizendo, Marcelo, eu tenho expectativa para a campanha. Mas ele não deu números. Não, ele me disse, ele tinha expectativa de 100 milhões. Por isso que eu aloquei 100 milhões aqui. Ele disse então, tinha. O Manteiga disse que tinha expectativa de 100 milhões. Porque, veja bem, o que aconteceu? Quando foi do refis da crise, ele me disse que tinha, ele pediu a contrapartida de 50 milhões. Que ele só, para a campanha 2010, mas que ele acabou não usando, e só começou a usar a partir de 2011. Então, quando ele começou a usar, quando o Palocci saiu, ele começou a usar por conta dos 50 milhões. Quando chegou perto da campanha 2014, eu não sei precisar quanto, os 50 milhões já tinham ido embora. Sim. Aí ele me disse, Marcelo, você sabe o seguinte, a campanha está se aproximando, eu tenho uma expectativa de uns 100 milhões aí para vocês. Mas em que momento ele falou dessa expectativa? Lá no momento que vocês estavam negociando? Não, em algum momento, não sabe. Se olhar a minha agenda com ele, a minha agenda com o Guido nunca foi assim,
Isso em troca disso, Tá, fora tá, a questão do refis da crise. tá. Você olha assim, eu tinha uma agenda com ele que eu levava minhas demandas, ou as necessidades que tinha, os pleitos dos meus negócios. Aí, na mesma agenda, ele pedia assim, Marcelo, resolva esse assunto aí para João Santana, resolva para Vacari. Ou podia ser o contrário. Eu recebi uma ligação para estar com ele na segunda-feira, ou na sexta, para ele me pedir uma coisa. Aí ele me pedia isso e eu emendava meus pleitos. Tá. Se o rei não tivesse saído, os 100 milhões teriam saído igual? É provável que eu tivesse chiado mais. Quer dizer, é provável que se eu não tiver... Naquela época a gente tinha tantos outros problemas que ele não estava resolvendo, que se o rei não tivesse saído, é provável que eu tivesse criado dificuldade, não tivesse dado esse valor de 100 milhões. Tá. É provável. É difícil... eu acho que com o tamanho dos problemas que a gente tinha na época com o governo e eles não estavam resolvendo, eu acho que provavelmente sem o rei que eu não teria aceitado os 100 milhões não. Tá vendo? Tá. Marcelo, Até por isso a justificativa nossa de alocar esse assunto à Braskem. Ok. É difícil, eu acho que eu não teria aceitado os 100 milhões. Tá. Marcelo, eu queria que tu explicasse quem na Braskem era o responsável por essa negociação. Foi o responsável. Falasse do Cláudio Melo Filho. Olha, Mas as na intervenções no Congresso, todas as negociações no Congresso eram conduzidas por Cláudio, que ele buscava a autorização dos negócios do respectivo executivo Aham. que na empresa tivesse encarregado dessa negociação. Podia ser ou ele ou um diretor específico da área, eu não sei precisar, o Cláudio com certeza sabe quem autorizou ele. Isso é fácil perceber, porque é o seguinte, quem pagou, na nossa cultura, quem paga autoriza. Então, provavelmente lá no sistema lá hoje deve ter da onde saiu o dinheiro para pagar tal deputado, tal senador. Quem pagou foi quem autorizou. Tá. Falasse aqui deputado e senador. No processamento dessa medida provisória no Congresso, teve alguma dificuldade, algum problema, alguém criou alguma situação? Eu não sei precisar se há problema, algumas vezes. Tá, porque se tu referes no anexo, desculpa te interromper, que tu avisasse a Guido Mantega que ele deixou muita coisa para ser resolvida no Congresso. Pronto, Isso então, gerou perfeito. uma série de demandas. Então, o que acontece, eu não sei precisar cada medida específica. Aham. O que acontece é o seguinte, em algumas medidas, as coisas saíam uma explicitação ou outra, saía da fazenda meio desarrumada, meio dúbia, que podia gerar questão. Então no Congresso você ia e ajustava algumas coisas, entendeu? Alinhava com a fazenda, mas na hora que você pedia isso aí, o deputado, o senador, sempre criava uma expectativa. Então, no fundo, teve, e tinha casos também que eu me lembro, que a fazenda, para não se desgastar, ela deixava que as coisas fossem ajustadas no Congresso. No caso específico, então, teve muita coisa que foi. E eu me lembro disso aí, porque, inclusive, eu tenho um e-mail que eu estava indo para a reunião com o Guido, por isso que essa nota, depois eu recuperei, essa nota foi decorrente de um e-mail que eu mandei para Cláudio, antes de ir para o encontro com o Guido, onde eu dizia assim, Cláudio, a festa do agronegócio, do pacote de etanol que teve custo da festa na casa? Aí ele falou sim. Aí ele me falou sim, eu não procurei nem saber. Eu até pedi para ele, me informe depois, mas eu não me lembro o que era, mas eu cheguei para o Guido e falei, Guido, teve custo. Até é uma forma também de eu dizer o seguinte, você não fez tudo que devia fazer, então deixou problema. É mais também uma negociação minha para ele não supervalorizar o que ele fez pra gente, entendeu? Tá. E aí esse custo era compensado de alguma forma? Não, isso na verdade é uma maneira minha de ele não ficar supervalorizando as coisas. Então eu disse que tinha custo, então é uma maneira de desvalorizar um pouquinho o esforço dele. É a parte da negociação de expectativas, entendeu? Não teve custo, teve custo. Aparentemente teve custo. Esse custo, não sei informar, foi é que eu digo, as intervenções no Congresso e as negociações no Congresso, Do Cláudio, ele fazia, mas ele buscava autorização do empresário do negócio que estava responsável por comprar a veterinária provisória. Aí, caso a caso é um caso. Pode ser um diretor específico ou o LE, que autorizava. Mas aí ele vai poder dizer quem era que autorizava cada coisa específica.
Eles têm algum acréscimo? Entendeu? Eu digo o seguinte, em vários momentos ele dizia para mim, ó, Marcelo, teve compromisso, tinha compromisso, eu dizia, ó, de minha parte você só alinha com, se tem compromisso que você está assumindo, alinhe com o negócio. Quer dizer, apesar de eu não autorizar o pagamento específico, muitas vezes sabia do pagamento, sabia que tinha alguns compromissos que estavam sendo assumidos. Tá. Quem é que gerenciava esse custo? Eu tinha a gerência planistas, esses outros custos, quem é que gerenciava dentro da empresa? Aí cada negócio seu. Lá é o seguinte, para você fazer um pagamento, nós éramos extremamente descentralizados, cada um tinha um centro de resultado. O que tinha um centro de resultado pode ser um contrato, ou qualquer tipo de negócio era um centro de resultado. Então, os pagamentos, seja lícito, seja ilícito, de qualquer natureza, eles tinham que ser aprovados pelos responsáveis pelo centro de resultados. E o responsável pelo centro de resultados podia aprovar. Então, eu, por exemplo, o que eu aprovava era basicamente o que era referente à campanha presidencial. Que eu tinha uma linha, a campanha presidencial comigo. Então, tudo referente à campanha presidencial era aprovado por mim. As outras campanhas, eu comento lá na frente, Vai para cada municipais, era o regional? Aí acho que tem um anexo que eu comento mais, porque aí tem uma dinâmica própria. O Congresso era Cláudio? Não necessariamente, por isso que eu digo, tem uma dinâmica própria. E aí eu tenho um anexo mais na frente que eu elaboro mais isso. Dou por encerrado o depoimento número 17 do Marcelo Odebrecht.